Deus se manifestando perto de nós. E para que Deus possa concretizar o agir dele, nós precisamos compreender e receber a palavra. Aleluia. Porque de tudo que Deus preparou para nós, a palavra é o suficiente. A palavra de Deus, irmãos, tem poder para todas as coisas. Por ela foi feito os céus e a terra. Por elas foi mudada a história de muitas pessoas. Entre elas aquele homem centurião que foi buscar a bênção para o teu criado. E quando ele deparou com Jesus, Jesus prometeu, preparou ir na tua casa. E ele então proibiu Jesus ir na tua casa. E não é porque ele tinha nada escondido em casa, mas é porque ele tinha fé na palavra. E Jesus disse, olha homem, aleluia, grande é a tua fé. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé por crer na palavra. E a palavra fez efeito. Quando Jesus enviou a palavra foi de encontro o criado dele lá na casa dele. Não sabemos quanto tempo de distância estava, mas a palavra foi, porque aonde nós não podemos ir, a palavra de Deus vai, e ela além de ir, ela não volta vazia. E Jesus se maravilhou com aquele jovem, não, aquele homem não é pela sua posição, não é pelo seu status, nem por ele estar buscando pelo teu criado, mas pela tua fé, porque quem tem fé na palavra não precisa de mais nada. Quem concede a palavra é Deus, mas quem recebe da palavra, ele é mais do que abençoado. Tem muitos que não creem mais no poder da palavra, mas quando nós ouvimos a palavra e gravamos a palavra no nosso coração, nós podemos perceber as bênçãos de Deus. Às vezes as bênçãos já chegou, mas nós não conseguimos enxergar, porque nós não levamos a lâmpada que é a palavra. Mas quando temos a palavra nas mãos, que é a lâmpada, ela ilumina o nosso caminho, e nós percebemos que a bênção de Deus não vai chegar, mas ela já chegou na nossa vida. Queridos, o texto que nós lemos em primeiro no Evangelho de João, no Evangelho de João capítulo 2, no Evangelho de Jesus escrito por João capítulo 2, a epígrafe do texto fala sobre as bodas de Canaã e a água feita vinho. E nós se deparamos com a grande festa, e esta festa era uma festa preparada pelo noivo, e não sabemos o nome do noivo, nem da noiva, nem dos seus familiares, mas sabemos que Jesus foi convidado. A Bíblia vai dizer que aqueles noivos, aqueles casal, eles estavam noivos e eles decidiram fazer uma festa. Primeira coisa que temos que entender, que tipo de festa era essa? Era uma festa de casamento. Aleluia. Se fosse uma festa de um casamento brasileiro, nós saberíamos como que é o atraso da noiva e as pessoas comendo e rapidinho ir embora. Com menos de um mês já é briga e divórcio, porque mais divórcio tem hoje em dia do que casamento. Mas como era um casamento de judeu, nós logo precisamos entender o que acontecia em um casamento do judeu. Primeiro, que o casamento do judeu não era como o do nosso. O nosso casamento de hoje em dia é máximo 3 horas de casamento, e se o pastor, o bispo ou o padre demorar muito, o noivo já pega a noiva e sai correndo na frente do povo. Mas na época do judeu, não. O judeu, ele casava, e a festa do judeu era de 7 a 13 dias. Não era menos de 7 dias, simbolizando a totalidade de Deus, porque o número 7 é o número da perfeição. E todo casal judeu, quando se casava, ele tinha que ter primeiro psicológico preparado e depois bolso para poder bancar uma festa de no mínimo 7 dias. E que havia uma regra entre os judeus: se a festa não durasse 7 dias, o casamento já estava amaldiçoado, ele já carregava uma maldição. E diz ali da história, ainda no contexto da história de Israel, que o pai da noiva podia pedir o divórcio e expulsar o noivo da posse da casa que eles tinham, porque a festa não durou 7 dias. E a Bíblia vai dizer que aqueles noivos escolheram uma cidade, principalmente o noivo, que é o noivo que corre atrás, ou o pai dele, correram atrás de uma cidade para fazer a festa. E como eles não tinham muitas condições, pelo contexto histórico nós entendemos que ele não tinha muitas condições financeiras, eles escolheram uma cidade chamada Caná. Por que Caná? Porque Caná da Galileia era uma cidade pequena, era um lugar muito pequeno. Alguns vão dizer que lá em Caná existia um depósito de lixo, de material de reciclagem doméstico, onde as pessoas louvavam, levavam para lá. Toda cidade tem um lugar de reciclagem. Toda cidade tem um lugar que joga os entulhos, aleluia, aquele famoso lixão, onde joga os lixos. E Caná da Galileia era uma cidade pouco requisitada. Caná da Galileia era uma cidade pequena, poucas pessoas queriam morar lá, porque lá havia um grande lixão. E quem quer morar perto de um lixão? Aleluia, havia um salão, havia um espaço para muita gente, mas o custo era pequeno. O lugar era para quem tinha pouca grana. Porque pensa comigo, alguém procurar fazer uma festa de casamento num lugar pequeno, chamado Caná da Galileia. Eu mesmo, quando fui me casar, a minha esposa, eu não queria fazer festa, mas sabe como é que é? Primeiro namorado e vai casar pela primeira vez, ela queria fazer uma festa grande e alugou um salão bem grandão. Eu já fiquei preocupado porque tinha que aguentar no bolso. Além de fazer comida para todo mundo, o noivo é o último que come, olha lá se comer, né? Aleluia, ele serve todo mundo e tem que ter espaço. Essa semana a Márcia mandou um vídeo quando eu casei, né? Já tem uns 8 anos, parece, uns 6 anos. Glória a Deus, foi uma festa gloriosa, mas nem se compara à festa do judeu, porque a festa que eu casei foi num dia só, no sábado, rapidinho acabou.
pastor, tem parente meu que nem foi, mas na época de um judeu, quando eles casavam, eles se programavam anos, porque a festa não poderia ser menos de 7 dias. Glórias ao Cordeiro de Deus. Então eles procuraram Caná de Galileia, porque o espaço lá era bem revisitado e ao mesmo tempo era pouco o salário, o aluguel era barato e ele poderia constar e pagar aquele aluguel para ficar mais de 7 dias, porque tinha que ser mais de 7 dias, porque eles não queriam carregar a maldição para dentro do casamento. Então a Bíblia vai nos dizer que eles fizeram aquela festa, iniciaram aquelas festas. Ao terceiro dia, quando a Bíblia fala o terceiro dia, é o terceiro dia, não é o terceiro que começou a festa, é o terceiro dia que Jesus terminou a história de Nicodemos, a história que ele viu Felipe debaixo da figueira. Depois do terceiro dia que Jesus viu Felipe, aí ele ouviu falar da festa, e a Bíblia vai dizer que Maria foi convidada, e Jesus com os seus discípulos. Jesus não estava com os 12 ainda, Jesus estava começando a formar o teu quartel de discípulo. Jesus estava com o máximo 3 ou 4, Tiago, João, ou Felipe e os demais que estavam ali, não eram todos, mas Jesus também foi convidado. Mas em primeiro lugar da lista estava o nome de Maria, não era de Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus foi para a festa, Maria também foi para a festa, os discípulos foram para a festa, e eles estavam na expectativa de ficar todos os dias. Assim era o noivo, também o casal, o familiar, eles queriam ficar os 7 dias de festa. Aleluia. Tudo isso é simbólico. Se você for ler no livro de Apocalipse, vai nos dizer que quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, vai ter um grande banquete no céu que vai durar 7 anos. Aleluia. Não é nada em vão, na Bíblia não existe nada em vão, uma coisa ligada com a outra. Muitos não entendem porque não oram, eles lêem a Bíblia como se estivesse lendo um gibi da Turma da Mônica. Não vai entender mesmo. Para você entender o livro do Apocalipse e se habilitar com os outros contextos bíblicos, você tem que estar em constante jejum e oração e ligado com Deus, porque é um livro que tem que ser decifrado em jejum e oração. E a Bíblia nos diz que ao terceiro dia Jesus foi convidado para a festa com a sua mãe Maria, os discípulos, aleluia. Mas houve um equívoco, pastor Rogério, houve um problema muito sério, que hoje em dia não dava muita coisa não, mas na época era um problema muito sério, aleluia, que eles descobriram, aleluia. Na verdade quem descobriu foi Maria, porque há muitos que vai na festa, eles estão desligados, eles não olham para o lado, eles não veem o que está acontecendo, mas Maria estava na festa, eles estavam observando o movimento daquele lugar, ela estava observando os garçons servindo, Maria estava observando quem estava falando, como é que estava o noivo, como é que estava a noiva, aleluia, ansiedade, como é que estava funcionando o movimento. E Maria percebeu, aleluia, que o desespero de um garçom com o outro, porque um falou no ouvido do outro assim, eita, sabe aquela notícia que só do rosto da pessoa você já vê que não é boa? Aquela notícia que a pessoa esgana o olho, coça a nuca, aleluia, coçou a nuca, já sabe que tem notícia mal, aleluia. Maria percebeu que um garçom olhou para o outro e falou, eita. Maria foi como curiosa para ver o que estava acontecendo ali, aleluia, mas não para fustigar e falar do problema, mas tentar ver se podia ajudar, aleluia, porque para ajudar são poucos, mas para atrapalhar tem um monte, né, irmão? Aleluia. E Maria não queria atrapalhar, ela queria ajudar. E a Bíblia vai dizer que Maria então descobriu que o vinho acabou. Meu Deus do céu, irmão, o vinho acabou no meio da festa, meu Deus, irmão, coisa terrível é o vinho, porque festa é assim, você pode ter um bom tocador, você pode ter um bom palestrante, o pastor pode ser um bom pregador, mas se não tiver comida, infelizmente, irmão, o povo vai embora. Infelizmente é assim. Eu estava esses dias na sede mundial com o pastor Isaac, e nós estávamos numa palestra, num culto lá, graças a Deus tem bastante comida, né? Aleluia. Eu tinha jejuado no outro dia, estava bem desgastado, falei, vou comer bastante. E o pastor deu uma palavra que eu fiquei imaginando, eu falei, meu Deus, bem verdade. Ele falou assim, irmão, aleluia, Jesus alimentou uma multidão com comida, e depois a multidão voltou de novo, e os discípulos ficaram maravilhados, que a multidão voltou. Então Jesus disse para os discípulos, não se maravilhem por eles terem voltado, porque eles não voltaram pelo sinal e pelas curas, voltaram pela comida. E o pastor dizendo que é bem verdade aquilo, que um dia ele foi pregar numa igreja em São Paulo, ele veio de Curitiba, e ele foi pregar numa igreja em São Paulo, e a igreja estava tão lotada, numa festividade, e ele pregou, orou por revelação, expulsou o demônio, cantou, deu uma oportunidade, deu 10 horas da noite, o culto não acabava, ninguém levantava. Ele falou, que igreja boa, se fosse para me congregar aqui, eu congregava, o povo não vai embora. E ele cantou mais uns 2 louvor, deu mais uma oportunidade e ninguém levantava. Ele falou, que benção, a qualquer hora eu volto para congregar nessa igreja. Depois que ele pregou, orou, não tinha mais nada para fazer, ele chamou o pastor para dar um aviso, e quando o pastor pegou o microfone, deu todos os avisos da semana, e no final ele falou, olha, esqueci de falar, irmãos, eu quero lembrar os irmãos que a fila da comida mudou, agora não é mais na esquerda, é da direita. Aí ele ouviu e falou, por isso que o povo não foi embora. Aleluia. Infelizmente, irmão, muitos estão perecendo porque eles não estão interessados na comida espiritual, mas eles estão mais interessados nas coisas materiais, na comida material. Então Jesus, aleluia, percebeu, Maria percebeu que o vinho acabou, e o vinho e a comida da festa acabou. Não tem graça a festa, irmão. Você pode ir em qualquer festa, enquanto tem comida você está distraído, mastigando, conversando, aleluia, acabou a
comida, meu Deus do céu, aleluia. A Bíblia diz que Maria percebeu que o vinho acabou. E quando Maria percebeu que o vinho acabou, Maria não ficou acomodada. Ela viu o problema e ela falou: eu vou ajudar a resolver esse problema. Irmãos, aqui já começa uma interpretação bíblica para a tua vida. Quanto já deparou o problema na tua vida? Quanto já deparou o problema na tua casa? Aleluia. Mas levantar para te ajudar, ninguém levantou. Aleluia. Às vezes até você mesmo já deparou com o problema que você está enfrentando e você ainda não tomou atitude de tentar resolver o problema. Você está esperando a bênção cair do céu. Você está esperando o anjo descer na tua cabeceira e dizer: meu filho, pede que eu quero que eu te dou. Você está esperando alguém vir te pegar pela mão, igual o paralítico do tanque de Betesda, que ficou 38 anos, e quando ele encontrou Jesus, Jesus falou: quer ser curado? Ele falou: primeiro eu vou desabafar. Ele, em vez de responder logo, me cura logo, ele foi desabafar e esperar alguém pegar ele. A Bíblia diz que Maria não esperou nada. Ela correu até Jesus e disse: mestre, meu filho, aleluia, o vinho acabou. E Jesus dá uma palavra que para muitos parece ser ignorante, mas não é. Jesus disse: mulher, o que tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. No contexto histórico bíblico lá de Israel, aleluia, quando falava mulher, era uma palavra de respeito. Quando Jesus falou mulher, não é chegada a minha hora, Jesus estava agindo com Maria de respeito, porque até então Maria, ela estava sendo um instrumento da mão de Deus. Maria não estava se intrometendo, ela não foi chamada, ela queria simplesmente ajudar. E a Bíblia diz que Jesus falou: mulher, ainda não chegou a minha hora. E Maria, como boa inteligente espiritual, ela saiu e já falou: vou mandar fazer tudo que ele mandar. Porque se Jesus falou que ainda não chegou a minha hora, é porque a hora vai chegar. Se Jesus falou que ainda não chegou, é porque ainda vai chegar. Meu irmão, quem sabe você está esperando a surpresa na vida do teu marido? Quem sabe você está esperando, minha irmã, uma providência na tua casa? Quem sabe você está esperando, você já viu o problema, você já contou para Jesus e Jesus falou que ainda não é a hora. Aguarda, porque se ainda não é, vai chegar. E a hora que a bênção chegar, não tem quem impeça o que Deus vai fazer na tua vida. Não tem quem impeça o que Deus determinou. Quantos creem, levante as tuas mãos para o céu, porque Deus está trabalhando em teu favor para te entregar a tua vitória. A Bíblia diz que Jesus, então, ela disse aquela palavra para Maria: ainda não chegou a minha hora. E Maria, como boa intendente, Maria saiu e foi até o servente e chamou eles e falou: ó, fazei tudo que ele mandar. E os serventes, como boas pessoas inteligentes, foram logo perguntar para Jesus o que fazer. Aleluia. Sabe o que Deus está mandando dizer para mim e para você? Não é para se desesperar diante da luta, não é para se desesperar diante do problema, não é para se desesperar diante das portas fechadas. Quem sabe a tua esperança acabou, quem sabe a tua fé já acabou, quem sabe amigo você não tem mais, saúde você não tem mais, mas fazei tudo que ele te mandar. Se ele mandar dar glória, dá glória. Se ele mandar ficar na posição, fique na posição. Irmão, mas acabou a alegria da minha casa, acabou a alegria do meu trabalho, fica na tua posição. Irmão, mas acabou o desejo de louvar, acabou o desejo de jejuar e orar, fica na tua posição. Faça o que ele te mandou fazer. Se ele te mandou orar, ore. Se ele te mandou jejuar, jejue. Se ele te mandou subir na madrugada, suba, porque ainda não é a hora, mas a hora dele vai chegar e ele vai te surpreender. Quem crê, levante as suas mãos para o céu. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3: há tempo para todas as coisas. Aleluia. Se o teu tempo não chegou, fica na posição que Deus te colocou. Se o tempo da mudança não chegou, fica na tua posição. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque o teu Deus está te contemplando, está vendo o tamanho da tua luta, e com o tamanho da tua luta, ele tem uma grande recompensa. Quem crê, bate palma e dá glória para ele. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz, irmão, que os serventes foram fazer o que Jesus ia mandar. E Jesus falou assim: já que o problema está aqui, aleluia, pega as talhas lá de água. E aquelas talhas eram da purificação dos judeus, pastor Rogério. Aquelas talhas, irmão, é a água que ficava na entrada do salão, porque todo judeu, ele tinha um costume de higiene, de lavar as tuas mãos. Principalmente os serventes, aqueles que trabalhavam servindo, aleluia, lavavam as tuas mãos. Alguns lavavam até o rosto naquelas talhas de água. E a Bíblia nos diz que as talhas estavam lá, aleluia. Alguns pensam, irmão, lê o texto e pensam que só foi o vinho que acabou, mas não foi só o vinho que acabou, a água também acabou, porque quando Jesus pegou as talhas, estava seca, e Jesus falou: enchei de água as talhas. Aleluia. Logo percebe, irmão, que a talha estava seca e o vinho também tinha acabado. Alguns já acabou o vinho, aleluia, mas já acabou a água também. O que é o vinho? O que é a água? O vinho é a alegria, a água é o Espírito Santo. Aleluia. Quem sabe aquele vinho acabou para eles perceber que a talha estava seca, porque crente seco não tem força de caminhar, o crente seco não tem força de dar glória, o crente seco
seco não tem força de evangelizar. O crente seco, aleluia, seco que eu digo é sem a presença de Deus. O crente vazio, ele não tem força de carregar nem mesmo a tua luta, quanto mais a luta de alguém. E Jesus mandou pegar as talhas das purificações do judeu, e elas estavam secas. Jesus virou as talhas secas, empoeiradas, aparecendo na minha garganta. E a Bíblia nos diz que Jesus mandou encher de água, e quando eles encheram de água, trouxeram as talhas cheias de água. A Bíblia não diz que Jesus levantou e deu graça, porque quando ele multiplicou os pães, ele levantou e deu graça, mas ele não fez nada. Ele simplesmente, quando as talhas com água chegou, ele pegou na mão e já devolveu, dizendo: vai lá e sirva. E os garçons que estavam ali, não entendendo nada, porque tem pessoa que está na igreja, mas não está entendendo nada. Tem pessoa que está na campanha, mas não está entendendo nada. Tem pessoa que só está vendo o mundo virar, ela não está entendendo nada. Tem pessoa que está vendo o diabo se levantar, a tristeza chegar, o vinho acabar, ela não está entendendo nada. Ô meu irmão, pode acabar o que for, mas se Jesus está na tua festa, a tua festa não para. Se Jesus está na tua casa, a tua casa não cai, tua família não cai. O segredo é Jesus estar na tua casa. Levante as tuas mãos para o céu. Levante as tuas mãos para o céu. Levante as tuas mãos para o céu. A tua vida pode não ter mais vinho, na tua casa pode não ter mais água, na tua família não pode não ter mais água do Espírito Santo, mas se Jesus está na festa, ele vai mudar o teu cativeiro, ele vai mudar a tua história. Aí a Bíblia diz que Jesus pegou a água transformada em vinho e deu ao mestre Sala, e o mestre Sala pegou e não entendeu nada, porque ele não viu a transformação. Quem não vê não entende nada. Alguém vai olhar para você e vai falar: mas como assim? Como assim Deus salvou? Como assim Deus libertou? Como assim o mistério cresceu? É porque ele não viu. Tem pessoas que não vai nem ver Deus agir na tua casa, ele só vai contemplar a tua vitória, ele só vai contemplar o teu milagre, vai levantar a mão e dizer: meu Deus do céu, eu pensei que já era o fim, eu pensei que ia entrar maldição, eu pensei que ia acabar a festa, mas Jesus não vai deixar acabar, Jesus não vai deixar, ele está no controle da tua vida. Levante as mãos quem crê, levante as mãos bem altas. Se Jesus está contigo, a tua festa não vai acabar. Se Jesus está contigo, o teu casamento não vai acabar. Se Jesus, eita meu Deus, cadê o crente que vem da glória? Levante as mãos bem altas. Ou na bacana, na baixuriana, na clama. Alguém olhou para você e falou: contou o dia para ver tua queda. Alguém olhou para você e disse que o casamento vai acabar. Alguém olhou para você e disse que você ia desviar. Mas se Jesus que preparou tua festa, ele vai entrar com a providência, ele vai entrar com a providência. Ora bacana, terra, manda a Suriana, clama. Quem vai parar é o diabo, quem vai parar é Satanás. Hoje Deus vai botar falência no diabo que te persegue. Hoje Deus vai quebrar as pernas desse demônio que quer te desanimar, porque a tua festa não vai acabar assim, a tua festa não vai parar assim. Deus ainda tem o melhor preparado. Você crê? Levante as suas mãos bem altas, abre a boca, meu irmão, dá glória a Deus, aleluia. Deus está preparando o melhor para você, Deus está preparando o melhor para tua casa. Huracana, Arabaxéria, Alapracoba, da Suriana, Alapracaia. Se você puder, pega na mão do teu irmão que está aí, pega na mão da tua irmã que está aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega. Diga para ele: a tua história não vai acabar assim. Diga para ele: a tua história não vai parar assim. Quem te escolheu foi Deus, quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus. Ele vai preparar o melhor para você. Oh, glória. Segura a mão do céu, segura, 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 segura. Meu Deus do céu, eu não estou nem com vontade de abrir o olho, irmão. Jesus está pegando o crente que a talha seca hoje, está preparando a água. Alabracana, Alabaxéria, Alabracoma, na Suriana, Alabaia. Se não tem água na talha, não tem como ele transformar em vinho. Se a talha está seca, se o crente está seco, como é que a alegria vai chegar? Como é que a vitória vai chegar? Primeiro, para ele transformar água em vinho, tem que ter água. Então levante as mãos que está descendo água no céu. Levante as mãos que está descendo água no céu. Está descendo água no céu. A água é o Espírito Santo que convence do pecado. Recebe o Espírito Santo. O lapacano pega na sua bacaia. A lapacoba da sua da pra cá. Levante as mãos bem altas aí. Levante as mãos. Só não vai levantar a mão quem não tomou banho, está com 60. Mas quem tem
secando a palavra. Olha aí, olha aí. Olha aí, quanto tempo tu não ora mais? Há quanto tempo tu não tem força para falar? Há quanto tempo a tua luta está só aumentando, só aumentando, só aumentando? É que a tua talha estava seca. Alguém olhou para você e disse: para ser crente do Arena eu não quero. A partir de hoje alguém vai olhar para você e vai querer desejar ser crente igual você. Alguém vai se respeitar em você. Alguém vai ver Deus em você. Porque a tua talha está sendo renovada hoje. Receba! E quando encher a talha de água, tu será até Jesus. Aí é hora de Jesus transformar. É hora de Jesus mudar o cativeiro. Alguém olhou para aquele casal dizendo: esse casamento não vai para frente. Por quê? Porque acabou o vinho. O vinho é a alegria. O vinho, meu irmão, é a alegria do casamento. Quem sabe você não tem mais alegria da igreja. Quem sabe você não tem mais alegria onde você congrega. Quem sabe você não tem mais alegria no trabalho. Quem sabe você é um crente, mas um crente vazio. Um crente sem paz, sem alegria. A tua alegria acabou. Ora bacana, era da séria. Mas ele me trouxe hoje, nesta noite de quinta-feira, para te dizer: a tua festa não vai acabar. A tua festa não vai acabar. Porque quem te escolheu foi Deus. Quem te levantou foi Deus. Quem preparou uma vitória foi Deus. Então levante a mão bem alta. Manda subir, a lá pra comandar, subindo, a lá pra caia, a lá pra candar, a pra cheia. Ele vai preparar a mesa da tua vitória. Ele vai preparar o banquete. Segura a mão no alto. Eu já estou pregando, Deus está revelando. Tem crente que não está entendendo. Ele já preparou o teu banquete. Alguém olhou e disse que não ia para frente. Alguém olhou e disse que você era fogo de palha. Alguém olhou e disse que a luta ia te matar. Alguém olhou e disse que a prova ia te matar. Alguém olhou e disse que ela ia desviar, que você ia parar. Mas não vai, não vai, não vai. E Jesus pegou as talhas cheias de água. Aleluia. Quando Jesus baixou, já não era água, era vinho. Qual a diferença, pastor? Vou te falar. A água é a famosa água doisó. E por que água doisó? Aleluia, faz bem para o corpo natural. Porque não tem gosto, não tem sais. Aleluia, não tem nada que polua o nosso corpo. Mas o vinho não. O vinho é diferente. Primeira coisa, diferença do vinho para a água: o vinho tem gosto. A água não tem gosto de nada. Aleluia, mas o vinho tem gosto. Muitas das vezes o que falta na tua vida é aquele gosto. Você está desgostosa com tudo. Você está desgostoso com tudo. Não tem mais jeito com nada. Você está vivendo aquela cantiga do animal, daquela ave chamada tô fraco. Você não tem ânimo mais para nada. Nada te alegra mais depois da luta. Nada te alegra mais depois da perseguição. Mas hoje Deus está te transformando a tua água em vinho. Vai pôr gosto na tua vida. Você vai sentir gosto na presença de Deus. Você vai sentir gosto para orar. Você vai sentir gosto para orar na madrugada. Você vai sentir gosto, levante a mão para o céu. Jesus não é fácil não, mas ele dá gosto para a igreja. Terra, banda séria, manda suianda lá pra cá. E o mestre Sala pegou e serviu. A labracoma na surianda. E o mestre Sala serviu e ele ficou encantado. Ele falou: mas que tremendo é isso, esse casamento é diferente. A lama xerianda clama. Ele disse: é diferente, eu não vou me conter, eu vou perguntar pro noivo. E ele foi até o noivo e falou: me explica aí, o que você fez? Ele falou: fiz o quê? Eu fiz igual todo mundo. Ele falou: não, você fez diferente. Mas por que eu fiz diferente? Ele disse: porque todo casamento que eu celebro, aleluia, o noivo escolhe primeiro a lama subianda arábia, o vinho bom. E depois que todo mundo está embriagado, depois ele empurra o vinho rei. Você fez diferente. Você colocou o vinho ruim, todo mundo bebeu, agora que viu o vinho bom. Sabe o que Deus estava dizendo, meu irmão? Levante a tua mão para pegar essa revelação da palavra. O que Deus tem preparado para você é o melhor.
dizer agora que chegou a hora boa. Porque quando você pensa que é o fim, é o começo de Deus na tua casa, é o começo de Deus na tua vida. A mão bem alta para o céu para receber. Alguém pensou que não ia parar, alguém pensou que ia sair encaixando na tua casa. Vai ver o melhor. Oh, Deus da glória, aleluia. Fica de pé. Meu Deus. Glória a Deus. Jesus de Nazaré. Levante as mãos bem alto aí. Levante as mãos. Levante as mãos. Não vai dar nem para orar por revelação. A hora já foi embora. Levante as mãos. Levante as mãos. Levante as mãos. Levante as mãos. Tem crente que está como talha seca. Alabracoma na surabadaca. Urabacana na maçurianda cama. Tem crente que não está seco, mas só tem água. Não tem gosto, não tem gosto. Não tem gosto, é igual aquela água de poço, saloba. Não tem gosto. A partir de hoje, quem não tem água vai ter água. A partir de hoje, quem só tem água vai ter vinho, vai ter gosto. Você vai louvar e a igreja vai ser avivada. Você vai entrar na empresa e a empresa vai ser chacoalhada com Deus que você serve. Você vai entrar dentro de casa, a tua casa vai ser mudada pela